Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e, pois esporte sendo esporte, né, velho? Ressuscitando um time que não ganhava desde janeiro. Desde janeiro desse ano, o Ituano não ganhava pra ninguém, né? Perdeu vários jogos bizarros dentro da temporada, né? É a pior crise do Ituano nos últimos 40 anos, o que quando se trata de esporte jogando com esses times, é realmente um benefício para esses clubes, porque historicamente esse é um esporte, é um time que ressuscita defuntos, né? Como eu tenho isso aqui na capa, fazendo pelo menos uma brincadeira para tirar de letra aqui, né? Para tirar de menos aqui, mas realmente é um fato. O esporte perdeu. E eu até falava para vocês, cara, achava que o esporte poderia ganhar a partida, meu palpite era o esporte ganhar a partida, mas eu falava, não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil porque o esporte historicamente tem essa dificuldade de jogar contra esses clubes. Como foi a tônica dessa partida, para a gente não perder muito tempo dentro do que a gente vai comentar aqui, tá? O esporte entra com duas substituições. Ele coloca o Lucas Lima de meia, entra com o Barleta de ponta e entra com o Tite Ortiz. Né? Desculpa, ele entra com o Lucas Lima de ponta, mantém o Tite Ortiz como titular, né, no lugar do Alan Ruiz, faz essa troca, e tira o Romarinho. Tira o Romarinho e coloca o Barleta para jogar. E o Sport não conseguiu encaixar o seu jogo no primeiro tempo. Sabe? Foi um primeiro tempo onde, diga-se de passagem, o Ituano fez sim uma boa partida. O Ituano fez sim um jogo organizado. Fez sim um jogo equilibrado. Conseguiu ganhar na marcação. Conseguiu ganhar na marcação no primeiro tempo. Né? E o Sport não encaixou a sua marcação. O Lucas Lima não teve espaço para fazer a partida. O Barleta fez uma partida bem ruim. O Tite Ortiz fez uma partida bem ruim, não conseguiu criar jogadas. O Coutinho, que é um jogador que sempre aparece ali como fazendo o pivô, ele não conseguiu fazer esse jogo. Ele não conseguiu ajudar o Sport nesse domínio de bola, até porque não recebeu muitas bolas. Né? O Fabrício Domingues também não fez uma partida boa. E essa foi a tônica do primeiro tempo. Né? Por mais que o Ituano levemente teve uma partida mais equilibrada do que a do Sport no primeiro tempo, a verdade é que o Sport não conseguiu encaixar o seu jogo. E tudo bem. Né? Foi uma aposta do Sosso que não deu certo. Né? Não colocou o Romarinho para jogar, e eu vou falar do Romarinho no segundo tempo, tá? Não conseguiu colocar o Romarinho para jogar, né? E não botou o Romarinho para jogar no primeiro tempo, e foi uma aposta errada. E o Alan Ruiz também, para mim, foi outra aposta errada, porque o Tite Ortiz, ele não jogou bem. O que me faz acreditar em algo que eu vejo várias pessoas comentando aqui no canal, de que o Tite Ortiz é aquele jogador de segundo tempo. É um jogador que rende muito mais quando entra no decorrer da partida do que quando entra titular. E tem jogador que é assim. Infelizmente, eu até estava no podcast e o Chiquinho falou que não acha que isso não existe. Mas, cara, contra fatos não há argumentos. Foi um jogador que não rendeu. No segundo tempo, aí o Mariano Souza tenta substituir no decorrer do jogo, né? Coloca o Romarinho para jogar, mas antes disso, o Tuano faz um golaço, indefensável pro Kaique França, uma cortada, corta o jogador do esporte e joga no ângulo, indefensável, abrindo 1-0. E quando abriu 1-0, assim, é o desespero, né? Coloca Romarinho para jogar, coloca o Dalbert para jogar. E eu quero abrir um parênteses aqui pro Dalbert. Achei que o Dalbert entrou bem. Entrou errando menos do que o Filipinho, que mais uma vez foi um jogador que errou muito para mim. Se eu for colocar aqui entre os piores aqui, eu vou colocar o Filipinho, tá? Que é um jogador que muitas vezes decide, mas muitas vezes prejudica demais o time, errando bastante, sabe? E foi o que aconteceu, errou muito, inclusive dando algumas oportunidades de gol pro Ituano, o que acabou, que bom, não acontecendo, né? Mas gostei do Dalbert, entrou bem, tendo uma segurança muito maior do que o do Felipinho, tendo uma posse de bola muito maior, né? Não é um jogador tão agudo quanto o Felipinho, né? E essa é uma virtude do Felipinho, é um ala, né? Mas foi um jogador que deu um equilíbrio para aquele lado ali, não deixando o Ituano se armar naquele local ali. O Romarinho também entrou e para mim entrou muito bem. E aí é um ponto que eu comento aqui. O Romarinho, ele é um jogador que não é um jogador perfeito, ele erra bastante, mas dentre as opções que o Sport tem, ele não pode deixar de ser titular. Talvez o Sousa tenha feito uma aposta ou
pelo fato do Romarinho ter jogado todas as partidas do Sport, né, que jogou com o time principal, ele quis dar uma aliviada ali, talvez ele tivesse com um CK alto, então vou colocar o cara no segundo tempo. Mas o Romarinho entrou dando muito mais calor do que o próprio Barleta, do que o próprio Tite Ortiz. O próprio Alan Ruiz entrou para mim bem participativo, né? Ele voltou dessa lesão e à medida que ele vai jogando mais, ele vai entregando mais. Foi assim nos últimos jogos, inclusive. Foi assim nesses últimos jogos. Então, o Romarinho, o Dalbert e o Alan Ruiz entraram no segundo tempo e entraram bem. Mas não foi o suficiente para o Sport conseguir pelo menos um empate. Né? E o que aconteceu foi essa catástrofe. O Sport perdeu para o lanterna do campeonato, que não vence ninguém, repito, desde janeiro. Infelizmente, foi uma catástrofe, um jogo que deu tudo errado para o Sport, tudo errado para o Mariano Sosso. E, gente, por mais que doa essa derrota, e era um jogo muito importante para o Sport, porque você jogar contra o Lanterna, você tem que pontuar, você tem que vencer. O time que não tá ganhando para ninguém, você não pode perder, sabe? Mas por mais que tenha acontecido isso, não dá para jogar fora tudo que o Sport vem fazendo de positivo na temporada, sabe? É um erro bizarro. Vai ter que jogar muito para vencer o Avaí, que deu uma melhorada no campeonato, vem de 2 vitórias, apesar de ter problemas lá, de jogador com salário atrasado, fazendo protesto, não se concentrando. Apesar de tudo isso, né? Mas o Sport vai precisar se reinventar para poder conseguir vencer o Avaí. É questão de honra vencer o Avaí agora, vindo de uma derrota bizarra contra o Ituano, sabe? Uma derrota bizarra que realmente, para mim, o Ituano é um dos fortes times candidatos ao rebaixamento. E o Sport acabou perdendo para esse time. Então, coisas do futebol, né? Pontos positivos aqui, eu só considero realmente o Dalbert e o Romarinho. Entraram muito bem. Para mim, hoje, de fato, o Dalbert ele estreou bem. E o Romarinho mostrou que não pode sair desse time. Tem que se titular nesse time, tem que jogar, tem que. Por mais que erre muito, não dá para abrir mão do Romarinho nesse time. Agora é pensar no Avaí. Tem 3 jogos muito difíceis. Tem o Avaí, depois tem o Atlético Mineiro e logo em seguida o Sport vai ter o Fortaleza nessa semifinal da Copa do Nordeste. É um jogo para esquecer, tá? É um jogo para esquecer, para passar um pano realmente ali e pensar mais para frente. Faz parte, é de futebol, é bizarro, é vergonhoso, é chato, mas faz parte do futebol. O Ituano venceu, o Lanterna venceu o líder, o time que não ganhava desde janeiro, acabou vencendo o Sport. Vamos ver o que é que o Mariano Souza vai falar na coletiva pós-jogo e a gente vai trazer aqui um pós-jogo mais frio depois com todos esses detalhes aí. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui, falem para mim, para vocês, quem foi o pior jogador, o que é que deu errado, né? O que é que pode se pensar daqui para frente, enfim. Comenta aqui, quero saber a opinião de vocês. E é claro, qualquer atualização eu volto, trago tudo na íntegra. Um abraço, fique com Deus, até já. Tchau, tchau.